João, capítulo 10. O bom pastor e suas ovelhas. Eu lhe digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, certamente é ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproxima-se. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-la, vai diante delas e ela o segue porque conhece a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão-se dele, pois não reconhecem a sua voz. O que ouve? Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele explicou: eu lhe digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas, e todos que vieram antes de mim eram ladrão e assaltante. Mas as ovelhas não ouviram não ouviram. Sim, eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida, e vida em plena satisfaz. Em plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor sacrifica a vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê o lobo aproximar, abandona as ovelhas, porque elas não lhe pertencem. Ele não a ele, e não é pastor. Então o lobo os ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro, e não se importa, de fato, com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem, e assim como meu Pai me conhece, eu conheço, e eu sacrifico minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que ainda não são deste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isto que meu Pai me ordenou. Quando Jesus disse estas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiu outra vez, e algum dizia: ele está possuído por demônio, outro está louco. Por que ouvi-lo? Está possuído por demônio, está louco, e por que ouvi-lo? Outro dizia: ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Possuído por o demônio. Pode um demônio abrir os olhos de um cego? Jesus afirma ser filho de Deus. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém e celebrava a festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo na parte conhecida como Pátio de Salomão, quando os líderes judeus rodearam e perguntaram: quanto tempo vai nos deixar de suspense? Se você é Cristo, diga a nós claramente. Jesus respondeu: eu já lhe disse a vocês, e não creram em mim. A prova são as obras que eu realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creram em mim, porque não são das minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-la de mim, a mão, pois meu Pai me deu a mim, e ele é mais poderoso que todos, e ninguém pode arrancá-la das minhas mãos. O Pai e eu somos um só. Mais uma vez os líderes judeus pegaram pedra para atirar nele. Jesus disse: por que orientação de meu Pai que eu fiz muitas obras? Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam: não vamos apedrejar por nenhuma obra, mas por blasfêmia. Você sempre homens e afirma que é Deus. Jesus respondeu: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse: certo líderes do povo, eu digo a vocês, Deus. Vocês sabem que as escrituras não pode ser alterada. Portanto, se aquele que recebe a mensagem de Deus e for o chamado de deuses, por que vocês consideram-os blasfemas quando eu digo que sou filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creram em mim,
se não realizo as obras de meu Pai, mas realizo, creio que a prova não são as obras que o mesmo? Não creres em mim? E então vocês entenderão que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e deixou e foi para o outro lado do Jordão, perto do lugar aonde João batizou no início. Ficou ali por mais algum tempo. Muitos seguiram, comentando entre si. João não realizava sinais, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem se cumpriu, e muito ali creram em Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus.